Fala, gente! Vocês estão bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast semanal, onde a gente fala sobre negócios, onde você pode melhorar como empresário, como profissional. E aqui, ó, aqui é o seu lugar marcado, hora marcada para você aprender cada semana um pouquinho mais. Espero que você esteja bem e que você aproveite cada momento do dia de hoje, que vai ser um programa especial. Sempre é, né, na verdade. E só para você entender, você que está chegando hoje, qual é o real intuito desse podcast? É trazer pessoas como eu e você, comuns, mas que fazem a diferença no mundo corporativo ou na vida de outras pessoas como empresário ou como profissional. E eu quero que você saia daqui melhor do que você chegou. Então, esse espaço é todo reservado para você. Se você quiser deixar algum comentário, deixa aqui pra gente que a gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho com você, tá bom? Também não deixa de se inscrever no nosso canal. Vai lá, clica, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber a notificação toda segunda-feira às 20 horas da noite, para que você possa aprender um pouquinho mais a cada semana, tá bom? Não deixe também de compartilhar. Pega agora, vai lá, clica, compartilha. Compartilha essa live aqui, esse ao vivo, para que os seus amigos possam assistir junto com a gente hoje, tá bom? Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa que me acompanha toda semana, que me ajuda a transformar a minha vida. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre gostei muito de esporte, principalmente futebol, né? E de um tempo para cá, minha vida mudou bastante quando eu encontrei algo que me ressignificou depois que o futebol começou a ficar meio complicado na minha vida, né? E é a corrida. A corrida foi algo que mudou bastante a minha vida e vocês têm acompanhado, quem me segue aí nas minhas redes particulares, tem acompanhado o tanto que essa corrida mudou a minha vida, não só pessoal, como física também. Fez com que eu emagrecesse bastante. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando sobre negócios, porque corrida virou um grande negócio. Uma pessoa que me acompanha já há um tempo, já é meu amigo antes de ser um assessor de corrida meu. Então eu quero apresentar para vocês o Fábio. O Fábio é de uma assessoria extraordinária aqui de Campo Grande. E eu quero agradecer, Fábio, por você estar aqui com a gente nesse episódio, nessa noite, para falar um pouquinho sobre negócios, cara. Obrigado. Legal, eu que agradeço. Espero que você possa dividir com a gente um pouquinho aí, Fábio, de toda a sua experiência nessa trajetória das corridas, né? Sim, com certeza. Fala pra gente um pouquinho, cara, quem que é o Fábio, como que foi, como que é a sua vida, onde você veio. Fala pra gente, pro nosso telespectador conhecer um pouquinho você. Eu sou o Fábio Alves, casado com a Rafaela, tenho uma filha de 12 anos, hoje estou com 35 anos e eu vim de Terenos, cidadezinha... Daqui do lado. Vizinha nossa aqui, vim lá de Terenos. Pra você que não sabe, a gente fala diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Terenos é aqui do lado. Isso uma mesmo. Cidade... já chegou a ser distrito daqui de Campo Grande ou não? Sempre foi uma cidade emancipada? Eu acho que foi sempre, eu acho, tá? Né? Posso estar errado, mas acho que ela sempre foi uma cidade já. Mas é uma boa cidade aqui do lado. Sim, pertinho, dá uns 30 quilômetros da cidade. Cara, fala um pouquinho, você é formado, fala um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, como que você começou a sua vida profissional, fala um pouquinho pra gente. Eu sou formado em Educação Física, me formei na Unigran, formei só em bacharel, não sou licenciado, e foi aonde eu vim para a área da corrida, mas isso a gente deixa para depois. Antes de me formar, o Fábio trabalhava na aviação, trabalhei por 12 anos na aviação. Mas você foi piloto, Fábio? Como que é? Gostaria, mas o curso era um pouquinho mais caro, não só o curso, a hora de voo é mais caro. Entrei na aviação, da aviação eu fui fui fazer um Enem, do Enem consegui uma boa nota, e aí foi aonde começou tudo aí, que me formei com 100% de bolsa,
e aí abriu as portas para ser o Fábio de hoje. Legal. E como que foi, assim, esse início da educação? Por que educação física? O que levou você a escolher esse curso? Eu sempre gostei muito de jogar bola, assim como você. Aham. Vim de Terenos e o que fez eu mudar de vida, eu estudar até mais, foi a escolinha de futebol, onde tinha lá em Terenos um Aham. incentivo, tinha uma escolinha. E eu lembro até hoje que o professor falava, ó, para você continuar jogando tem que trazer notas boas. E eu Certo. falei, opa, então eu preciso estudar mais. Aham. Foi aonde eu comecei a me dedicar na escola para poder continuar na escolinha. E eu Aham. sempre vim com isso na cabeça, e eu nem pensava em corrida nessa época, eu vim com isso na cabeça. Se alguém conseguiu mudar a minha vida, eu consigo mudar a vida de outras crianças, de outras pessoas. Aham. E eu entrei na área da própria educação física, pensando em abrir uma escolinha. E eu sempre tive esse sonho e consegui realizar ele no ano passado. Trabalhei ainda, mesmo com um grupo de corrida, trabalhei Legal. com umas crianças lá do Nova Campo Grande, que eu falei, cara, é um sonho meu, eu quero realizar. Aham. Trabalhei num projeto Amar, e Legal. trabalhei com 60 crianças de Legal. futebol. Legal. Realizei meu projeto, mas como que a corrida já estava encaminhada, eu tive que deixar lá. Mas a ideia, quando eu me formei, foi trabalhar com futebol. Legal. E essa questão, o esporte, isso a gente vê muito, muito fortemente, principalmente nos Estados Unidos, né, países desenvolvidos. O esporte, ele é uma ferramenta de estudo, né? De Sim. incentivo a estudo. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos e o filho dela, meu primo, a vida inteira fez esporte. Uhum. Algum esporte. Na verdade, ele fazia todos. Pra quê? Para que ele se tornasse bom em um, ela falava. Sim. Para que ele conseguisse uma bolsa Sim. na faculdade, né? E aqui nem sempre isso é incentivado, né, Fábio? Falta bastante o incentivo. E o que eu gosto de falar muito depois que eu entrei para a área da corrida, todo ou qualquer esporte, a sua base vai ser a corrida. A corrida. Então, se hoje tivesse aí um incentivo bom para o Aham. atletismo, para a base dessas crianças, eu acho que todos os esportes acabaria desenvolvendo bem mais. Bem mais, mas falta muito incentivo. E isso aí a gente precisa deixar levantar a mão aí para isso. E na verdade, é engraçado, né? Parece que no Brasil, quando não tem dinheiro envolvido, né? Não se importam muito com a cultura, né? Sim. Em outros países, a gente vê mais preocupação com a cultura da pessoa do que propriamente dinheiro, né? Sim. E aqui parece que tem que sempre estar envolvido alguma coisa relacionada a dinheiro. Né? O que eu vejo no nosso estado e Brasil é que primeiro tem que dar certo, para depois vir um incentivo. Né? Tipo assim, eu preciso ser o melhor do estado, caminhar sozinho até esse pedaço. Depois que eu estiver lá em cima e alguém vai falar, opa, vamos incentivar ele agora, que deu certo. E não é isso. Não deveria ser o contrário, né? Para o cara se tornar ótimo, sim, ele deveria ter incentivos. E né? aí todos iriam participar de mais esportes, iriam ter uma vida com qualidade, porque se deu certo para um, vamos todo mundo junto. Agora, assim, muitos acabam parando no meio do caminho justamente por isso, por não ter até uma condição financeira de se manter só no esporte. Quem sabe, né, até seja uma dica aí para o nosso governo, se quer manter o assistencialismo, vamos dar um assistencialismo para quem faz esporte, né? Sim. Em vez de dar para quem não faz nada, quem sabe poderia ser uma ideia, né? O que eu sempre vejo, tanto de assessoria que tem em Campo Grande, tanto de professores de corrida, se o nosso governo viesse, qualquer um governante viesse conversar com alguns nossos, pegasse cada um para dar aula 1 hora, 2 horas, em algum projeto, acho que mudaria muito isso já. Exatamente. Seria uma coisa muito boa. E até a própria criança, né? Vamos pegar quantas famílias tem o Bolsa Família, por exemplo, né? Sim. Por que não ter dentro do Bolsa Família uma regra de que a criança precisa estar fazendo algum tipo de esporte? Mas aí teria, não só a escola, né? Mas aí teria que ter também já o esporte pela aí. Então, assim, a gente precisa, né? Exato. Então, mas seria uma ótima ideia. Né? Então, uma assim, ótima ideia. O governo investe no esporte, em pessoas que possam dar o esporte, sim, e você, de certa forma, incentiva as crianças a estarem no esporte. Sim, né? com certeza. Ia desenvolver muito, não só a criança, mas a família, porque tudo muda dentro de casa. E eu sou, cara, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, né? A mudança, e eu sempre gosto de frisar, né? Eu tenho trazido aqui pessoas que, de alguma forma, mudaram a sua vida
não só profissionalmente, mas também pessoalmente, dentro de casa e a sua saúde, né? Eu sou um case vivo disso. Eu cheguei a 118 quilos. Onde meu triglicerídeo, que sempre é alto por questão genética, falou assim, ó, você vai infartar, você vai infartar. E quando eu comecei o processo de mudança, né, da parte... eu comecei a corrida porque, cara, é o que sobrou. Eu nem sabia que existia uma assessoria. Quem falou pra mim foi um dia numa reunião, minha irmã, meu cunhado, comentou, ó, tem uma assessoria tal, e fui ver o que era isso. Na época eu fui até na Anib, que era mandar um abraço aqui pro meu amigo, pra minha amiga Alessandra, foi minha assessora há muito tempo, uma pessoa fantástica, Alessandra, o Brits, o Ronaldo Brits ali também. Que foi que começaram a mudar a minha mente. O ponto que mais a corrida me fez mudar foi a minha mente, não foi o corpo. Sim. Por que acontece isso, cara? A mente é 70% do nosso corpo aí. Se você tem uma mente forte, você faz qualquer coisa. Porque, inclusive, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? À noite, para mim, é um desafio gigante ainda treinar à noite. Porque parece que minha mente sai assim, eu saio do escritório, eu quero um sofá. Minha mente fala assim, você precisa de um sofá. Zona de conforto. Zona de conforto. Mas, cara, a mudança que o esporte, que a corrida traz, né? Ou qualquer esporte traz na nossa vida, ela é gigante. Sim, né? sim. Mas me fala um pouquinho, cara, como que começou essa questão da corrida para você? Como que surgiu corrida? Como que você começou nessa área da corrida? Como que foi? Eu tenho uma história bem legal, tanto como eu iniciei na corrida e como foi criado depois o nome da minha assessoria. A corrida eu comecei precisando de estágio na faculdade. E aí, quem faz faculdade sabe que precisa de horas complementares. E eu fui fazer entrega de kit. Então, aí, muitos estagiários... Entrega de kit de corrida? Entrega de kit de corrida. Legal. Muitos estagiários vão lá e querem só entregar, mas não sabem o valor que os empresários têm de ficar olhando isso. Tanto o Carlos Porto aí, que eu já trabalhei junto, tanto o Diego Bezerra. Então, assim, são várias pessoas que me ajudaram. Fui apenas para entregar kit, eu lembro até hoje, estava entregando o kit, eu sou um cara que eu fico sempre olhando muito, aprendendo, para que eu possa trazer isso para o meu dia a dia. E nesse dia da entrega do kit foi a SESC Senat. Era mais de 5.000 corredores na época, porque era uma prova gratuita. E tinha uns 3 dias de entrega. Não conhecia ninguém, comecei a entregar o kit, pegando o sistema e tal. E aí eu vi que algumas meninas que era responsável, ia sair. Eu falei, ó, quiser ir lá almoçar, pode ir que eu já peguei como funciona. Pode deixar que eu coordeno. Pode deixar comigo aqui que eu já peguei o jeito aqui e eu faço a entrega numa boa. Se tiver algum BO aqui, eu coloco num papelzinho e depois a gente resolve. E nisso, eu não conhecia o Diego, ele ficou me olhando e falou, ó, desenrolou ali sozinho. Então entregamos os 3 dias, fiquei os 3 dias trabalhando e só para ganhar a hora, ele acabou a entrega, ele falou assim, você já trabalha na área? Eu falei, não trabalho, que eu trabalho na aviação. Eu fazia aviação, fazia faculdade, estágio. Ainda trabalhando normal. Era uma vida bem 24 horas. Ele falou, quero você comigo. Pode ir lá na academia Runners, que você vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar na sala de musculação. Trabalhei em uma época de musculação, quando eu falei assim, mas Diego, o meu negócio é corrida, eu não quero ficar na musculação, não gosto de ficar em sala fechada. Mas daí, no caso, você já tinha essa noção da corrida também. Quando você foi fazer o estágio, você já tinha essa noção do que você queria pra corrida. Eu já comecei... Você já começou a sair do futebol pra corrida, sim, é isso? Sim. Eu já tinha começado a querer iniciar essa parte de corrida, mas não com tanta intimidade igual foi depois que eu entrei na Runners. Mas você, aí, quando você começou a fazer essa mudança, você chegou a ver um nicho de mercado crescendo ou não? Foi só um desejo? Assim, eu comecei por um desejo de querer fazer uma prova, de querer correr, e aí eu comecei a correr bem. Comecei a correr provas, e aí eu falei, vou fazer entrega de kit, e aí eu comecei a entrar nisso. Mas seu intuito era correr. Era só correr. Não ser um instrutor. Era só correr. Não trabalhar com isso. Isso, era só correr. Né? Naquele momento era só correr. Entendi. E quando que você viu
que começou a ter essa virada de chave da assessoria? Como você começou a ver que começou a ter essa brecha de mercado? Quando eu entrei como estagiário da Runners, Certo. a Runners era uma das maiores assessorias de corrida. Na minha época, já tinha assessoria de corrida e eu comecei a trabalhar mais com corrida. Que aí eu já não estava mais só jogando bola, não estava só mais estagiando. Eu comecei literalmente a aprender um pouco mais sobre corrida, o que a corrida pode fazer na vida da pessoa. Certo. E isso veio juntamente do que eu queria fazer no futebol, que era mudar a vida das pessoas. Entendi. Só que não mudar a vida de criança, mas já mudar das pessoas da mais fase adultas. adulta. E aí eu comecei a falar, não, é isso que eu quero para mim. Comecei a trabalhar, comecei a correr e aí comecei a treinar também. Nessa época eu treinei para uma maratona. Entendi. Foi a sua primeira maratona? Foi minha primeira maratona. Eu tô na luta aí pra minha primeira meia, né? Então, Cara, eu não sei se eu tenho vontade de uma maratona, cara. É sofrido, não é? eu acho que a maratona em si não. O ciclo Não, dela o ciclo dela. o ciclo dela. O ciclo é mais puxadinho, mas a maratona em si ela é muito boa. É. E por aí que existe o nome da minha assessoria. Aham. Mas continuando, eu estava na Runners, entrei como estagiário, éramos em 5 professores, e eu sempre fiquei com a área da iniciação, que era eu, Emerson, Aislan, e aí comecei na área da própria iniciação das pessoas que estavam iniciando mesmo, do zero. Fábio, eu não sei correr, então vem comigo, vamos caminhar, fazer uma caminhadinha, vamos correr junto. Eu ficava ali com 4, 5, 6 alunos comigo. Aham. E aí eu fui pegando gosto com isso. E depois a Runners, ela foi fazendo uma própria reforma, foi mudando. Aí eu me formei junto com a Runners. Aham. Trabalhei com a Runners uns 5 a 6 anos. Aham. E aí virei também coordenador da Runners. E aí a Runners chegou uma época que eles iriam dividir ela. E aí foi aonde eu acabei Você abrindo a saiu. minha. E eu vi que era mercado, era um mercado muito bom. Aham. Hoje é um mercado que mais vem crescendo. É. Dentro do próprio esporte, é um mercado que mais vem crescendo. E aí, depois da Runners, abri a minha assessoria. E como que surgiu a sua assessoria, nome, da onde surgiu, como que foi? É bem legal. Como eu estava treinando para minha maratona e eu trabalhava na Runners, eu tinha só meu final de semana para treinar. E a minha mãe era de Terenos. Certo. Eu já cheguei aí umas 2 a 3 vezes sozinho para Terenos, Correndo. saindo da minha casa, indo até a minha mãe. Então, na minha casa, minha mãe dava uns 28, 27 km. Aham. E aqueles que já treinam sozinhos sabem que treinar sozinho não é fácil. Não. E aí era eu... Apesar que eu prefiro, sabia? Eu mas- gosto de... Porque eu tenho... meu medo são 2. Uhum. Ou de eu atrasar o treino de alguém com Sim. o meu pace, o meu ritmo, né? Que melhorou hoje, mas antigamente era muito ruim, então eu ficava com vergonha de atrapalhar as pessoas. E a outra é de quebrar. Uhum. Nossa, que medo que eu tinha de quebrar, cara. E isso daí você tinha que mudar, porque é tão bom correr com outra pessoa. É. Dá uma segurança maior. Você acaba tendo ali alguém para ir conversando naquele momento que dá uma queda, que é normal. Eu já prefiro. Aham. E aí eu ia correndo daqui Campo Grande, Terenos, correndo sozinho. Falei, cara, não dá, sozinho eu não consigo, fica muito mais difícil. Era eu e Deus cantando música de igreja o tempo todo. Falei, E é perigoso sim, o trânsito aqui lá. E eu né? falava assim, cara, se eu desmaiar aqui, acontecer alguma coisa. Aí nisso eu comecei a convidar alguns alunos e amigos para ir treinar comigo. Ô, domingo, o que você vai fazer aí? Vamos treinar comigo? Vamos, aí vamos montar uma turma então pra gente correr domingo. A turma para correr o longão. Que como era final de semana, era sempre o longão de todo mundo. E aí foi criando aquela turma para fazer o longo, a turma para fazer o longo. Começamos com 4, começamos com 5, daqui a pouco eu tava com 10 comigo. Falei, caramba, velho, a turma do longo já tá crescendo. Já virou. E aí começou a virar esse nome. O nome Turma do Longo não é porque a gente só corre longão, não. A Turma do Longo que foi criado uma turma para poder correr aí os finais de semana um percurso maior, que é conhecido como longo. Legal. E aí quando a Runners... Ela separou. Aí eu falei, cara, que nome que eu vou colocar pra minha assessoria? Eu falei, cara, o nome já tá aí. Já existe. A Turma do Longo é a turma que corria comigo no final de semana. E ali a gente conversava, corria. E muita gente dessa veio com você. Se eu te falar que da Runners não veio muito. Muitos acham que eu já tinha um público formado. Não, meu público... Dessa turma que corria esse longo com você, não. Não, veio alguns, mas não veio todos. Entendi. A minha aluna hoje aí, mais antiga, é a Rosimeire. Aham. Que realizou já umas 3, vai realizar a 3ª ou a 4ª maratona dela. Ela é uma das mais antigas, mas eu tive alunos que entrou comigo desde quando eu abri a minha assessoria. Entendi. E a assessoria, o que aconteceu?
a Runners, aconteceu essa divisão, foi bem na época da pandemia. Entendi. E eu abri a minha bem na época da pandemia. Então, assim, fechando uma, já deu um tempinho ali, 2 meses, já abri a minha na pandemia. E você conseguiu pegar essa onda da pandemia de uma maneira boa, porque você fazia o ar livre, né? E o ar livre, na época, teoricamente, era tranquilo, né? E é justamente isso que eu queria chegar, porque eu acho que é aí que deu o boom da corrida. Entendi. O boom da corrida... Porque as pessoas saíram da academia justamente para ir para o ar livre. E quem era lá, o que gostava de atividade física, fazia corrida na esteira, não podia. Começou aquela guerra. Fecha a academia, abre a academia, fecha a academia. E bem na época eu abri minha assessoria. Falei, vamos abrir, que é o ar livre. E não tem o porquê. Eu lembro que a gente tirava foto todo mundo separadinho. E aí a gente trabalhou... A corrida fazendo bastante funcional. Eu lembro que no começo era mais funcional do que educativo de corrida. Por quê? Para conseguir esse público. Entendi. Então, assim, eu trouxe esse público para o ar livre, apresentando a corrida, e a corrida ela só veio crescendo, porque como não podia tanta musculação, e eu acho que aí começou tanto o boom da corrida, tanto da bike. Entendi. Que era uma época que todo mundo começou a fazer bastante bike. Cara, e como você acompanhou então esse percurso inteiro da modinha corrida, né? Hoje a gente pode dizer que a corrida virou uma grande moda, né? Espero que se mantenha, né? Por todo o benefício que ela traz. E eu acho que eu entrei bem no meio disso daí, porque no início, quando eu entrei, o parque ainda às 5 da manhã, 6 da manhã, não era cheio ainda. Era tranquilo, né? Sim. Hoje, 6 horas da manhã, tá complicado. Tá complicado. E já não tá mais complicado que nem tipo 9 horas, que são pessoas mais passeando, porque são pessoas literalmente correndo às 6 horas da manhã. Sim. Muita gente, né, cara? Sim. Como que você vê essa mudança de mentalidade dessas pessoas, Fábio? O que eu vejo é que, assim, quando um Bruno muda, ele não muda só o Bruno. A Janaína tá correndo. Exatamente. E aí, de 1 vai para 2. Então, assim, se você é a diferença da sua casa, você é o seu pilar, você vai mudar a sua família. Então, nisso, tipo assim, você vai para um almoço de família com 118 quilos e daqui 1 mês você chega com 90 quilos, as pessoas vão falar, o que você tá fazendo? Exato. E aí você, não, tô correndo. Tá correndo com quem? Com o Fábio, manda mensagem... Foi assim que eu conheci a assessoria, eu não conhecia. E aí você manda mensagem pro Fábio, Fábio, mas eu nunca corri. Venha conhecer. Eu não tô falando para você correr, venha para caminhar. E a caminhada vai acontecendo natural, e assim foi criando esse boom. E hoje tem várias provas, então assim... Eu não vejo que corrida mais é modinha, por tantas provas que vem acontecendo e provas... Já se consolidou. E são provas assim que pessoas querem fazer, querem realizar, tipo ir pro Rio de Janeiro, a Corrida do Pantanal. A Corrida do Pantanal é um exemplo muito caro, claro, que é 30 mil corredores. Vamos lá, 30 mil corredores é gente para Campo Grande. E assim, as pessoas começam a treinar para essa prova. Vai ser agora, acho que em outubro. Outubro. Então, assim, agora é as horas que assessorias começam a crescer. E por quê? Abriu agora essas inscrições. E as pessoas querem se preparar para isso. E tem pessoas que não correm 10, mas foram lá e conseguiram a inscrição de 10. Elas vão procurar um profissional. Até para conseguir chegar nos 10. Agora tem o percurso de 21. Pessoas que nunca fizeram 21, ela precisa de uma preparação. Sim. E aí eu acho que esse mercado ele veio crescendo e vai crescer cada vez mais. Tem gente que quer ir para fora, fazer aí Chicago, Alemanha, que são uns desejos. Eu tenho meu objetivo agora. Inclusive, em novembro, eu vou fazer a minha primeira perna da mandala da América do Sul. Que são 5 5 capitais, né? Onde você consegue a mandala. Então, eu vou fazer minha primeira em Brasília agora. Eu tinha pensado em ir para Assunção, porque o pessoal ia para Assunção, mas não vai dar certo. Então, eu vou em Brasília e aí eu vou começar a fazer esse ciclo nessa 5. E você viu que para fazer esses 5, quanto tempo você vai ficar comigo? Entendeu? Exato. Isso aí é todo um mercado. Exato. Ele cria um mercado. Ele cria algo. Você pode fazer sozinho? Pode. Mas por que fazer sozinho que você pode fazer com uma turma com você? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Fábio. E eu quero falar pra você que tá ouvindo a gente aqui. Você que corre. Eu comecei a correr. Eu não corria. Eu corria 3 km morrendo. Morrendo.
Eu chegava nos 3 quilômetros assim, cara, parecia que eu ia desmaiar. E a minha evolução em 30 dias, quando eu entrei na assessoria, ela foi gigante. Gigante. Tanto que eu falava para o Alessandro, não, meu objetivo é correr 10 quilômetros bem, tal. Cara, acho que não deu 60 dias, eu já corria 10 quilômetros. Legal. Então, a gente precisa, para tudo, ter pessoas profissionais. Sim. É isso que é interessante a gente pensar, né? Hoje as pessoas são profissionais. Sim. E às vezes, não sei se já chegou isso em você alguma vez, alguma pessoa tipo assim, me ajuda aí, como se tipo assim, você fosse um colega. Uhum. E não um profissional, porque você criou uma empresa, um produto, aonde você vende excelência para a saúde. Sim. Então, essa mentalidade das pessoas, ela mudou? Você ainda tem gente que tipo, não, cara, você é um cara que só me ajuda a correr. Aham. Já chegou, mas hoje eu consigo ser mais profissional do que eu era antes. Hoje eu tenho um aplicativo. Se algum colega meu falar assim, Fábio, me ajuda, eu falei, te ajudo, mas eu tenho um aplicativo, eu só consigo te ajudar através desse aplicativo. Para você chegar ao seu treino, eu ver a sua evolução, e para isso eu tenho custo. Então, assim, eu já não consigo já passar por celular. Eu não passo treino para ninguém por celular. Amigão, faz 1 quilômetro, faz... Não, para me acompanhar a sua evolução, como você iniciou até o processo do seu objetivo, eu preciso que você entre no nosso aplicativo, que você tenha aqui um acompanhamento, que eu consiga ver seus treinos, que eu consiga fazer o feedback. Mas já teve. Antigamente falava assim, cara, esse cara te paga pra correr? Correr não é só colocar um tênis. Na rua, de graça? Gente, correr é só colocar um tênis e sair, ótimo. Só que dessa forma você pode se lesionar, você pode estar correndo errado, você não ter um ambiente favorável para você. O que é um ambiente favorável? Quando é uma assessoria, é um ambiente que todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. O foco é igual, o pensamento é igual. Sim, que todo mundo vai ali, vai estar para aquilo. Tipo assim, as pessoas não estão preocupadas no seu serviço, no seu dia a dia, ou outras coisas. Não, todo mundo está pensando em corrida, não pensando em outras coisas que não seja isso. Legal. E isso vai te fazer entrar num ambiente onde vai te ajudar. E não tenha medo de começar a caminhar. Eu vou para um grupo de corrida, lá só tem corredor. Não é assim. E cada um tem seu ritmo. Sim, o que o Bruno acabou de falar aqui, que ele entrou e não corria 10 e fez isso em 1 mês, pode ser que para você dure 3. Mas desse 3, a sua mudança de vida vai ser completamente. Sim. E não falo só em atividade física, mas numa qualidade de sono, num ambiente melhor, você viver melhor, você tá melhor. E cada um tem seu ritmo, cada um tem seu padrão. Sim. Igual, por exemplo, eu tô indo pra minha primeira meia maratona. A Janaína tá indo pra primeiro 10 km dela. Sim. Entendeu? Estamos no mesmo tempo correndo, com o mesmo tempo com a assessoria. Mas cada um tem, primeiro, o seu objetivo e, segundo, tem a sua característica, Sim. né, cara? Sim. Tem desenvolvimento do seu corpo. Então, não é uma regra. Quem entra na corrida não quer dizer que vai ter que virar um maratonista. Não quer dizer que vai ter que correr o que todo mundo corre, né? Eu tenho bastante alunos que eles estão por qualidade de vida. Exato. E quando... Eu acho que a maioria. né? Mas a corrida, ela vai te puxando. Justamente é isso. Ela vai te puxando. A pessoa entra com qualidade de vida correndo 100 metros ou correndo 1 minuto. Quando ela percebe que 1 mês, 2 meses, a qualidade de vida muda. Opa! A cabeça dela pede mais coisa. E aí a cabeça dela fala assim, Fábio, será que eu consigo uma prova de 5? Aí você olha o treino da pessoa, você consegue até 10, mas vamos para 5 primeiro, vamos subir escadinhas. Então, e quando ela percebe, ela já está indo para 10, e assim, de forma natural, seguindo todo o processo da corrida, você já daqui uns dias está fazendo, e o 21, 10, 5, gente, a gente não precisa correr, já chegar e falar, quero o 21. Cara, cada conquista é uma conquista. Eu queria chegar no máximo a 10. Tô indo para minha primeira meia. Hoje eu falo que eu não tenho nenhuma vontade de fazer uma maratona. Mas, cara, daqui a pouco a minha mente vai pedir. Sim. Minha mente vai pedir. E isso é a grande mudança, é o grande diferencial. Mas, gente, você que está assistindo, aprenda uma coisa. Corrida não é só catar um tênis e sair correndo, tá? Esse é o primeiro ponto. Aprenda isso. Também não quer dizer que você tenha que pagar alguém para correr. Mas, assim como você que é cabeleireiro, que alguém precisa de você para cortar o cabelo, assim como você que tem um restaurante, que alguém precisa de você para comer,
Assim como você que vende roupas, que alguém precisa de você para comprar sua roupa. Sim. Você que é médico, que precisa de você para curar. Quem quer fazer uma atividade, especificamente uma corrida, é importante ter alguém que te ajude a correr. Sim. Então, isso é profissional. Profissional, gente. Então, vamos mudar essa consciência também e vamos valorizar todos os profissionais de certa forma. Que esse é um negócio que chegou para ficar. Sim. E agora eu quero falar com você um pouquinho sobre negócio, cara. Uhum. Como que foi essa sua mudança de empresário? Uhum. Porque hoje você é um empresário da corrida, Sim. onde você tem obrigações, deveres, organização, finanças, você precisa manter a sua vida pessoal e manter a sua empresa, né? Sim. Como que foi essa mudança na sua cabeça, cara? Essa mudança foi bem difícil, porque eu tinha um cargo de gestor na aviação. Trabalhando por 12 anos, aí todo mundo fala, gente, Fábio, você largou lá? Eu falei, foi o momento. Eu sempre, de 12 anos, comecei a faculdade. Quando comecei a abrir meu negócio, eu sempre tive ele como meu pilar, o meu próprio pilar. Ele vai ser meu pilar e eu quero isso pra mim. E aí, quando eu decidi, eu falei, não, pedi lá as contas, fizemos um acerto, falei, agora é a hora de eu tocar o meu negócio. E de lá para cá só vim recebendo frutos. Não é fácil, como todo vida de empresário não é fácil. Eu falo que hoje um grupo de corrida bem estruturado, ele consegue andar, mas também somos igual uma academia. Tipo assim, tem pessoas que vai estar com você o tempo todo, mas no primeiro aperto ele vai tirar algumas... Ele vai tirar as coisas que são talvez mais supérfluas. E aí pode ser que eu estou ali. Se ele achar que isso é para ele. Mas a gente sempre tenta vender que isso não é. Que a gente vende uma qualidade de vida, uma saúde, para que ele venha colher a saúde, não só agora, mas colher lá na frente. E aí o meu negócio ele veio crescendo com isso. A gente é um trabalho bem familiar. É um grupo familiar, que é onde trabalha eu, a minha esposa, sempre levo a minha filha, tenho professores comigo. Então, assim, é um negócio. Eu preciso pagar professores, eu preciso ter ali o orçamento para o meu carro, eu preciso aplicativo. Mas o meu negócio hoje ele tá bem, graças a Deus. Estamos com uma quantidade boa de alunos aí. Legal. E eu vejo que você é um cara que evolui muito em estratégias. Conta para mim um pouquinho de alguma estratégia que eu sei que você tem avançando com empresas. Como que é isso? Graças a Deus a gente tem vários alunos de vários ramos. Certo. E eu sempre gosto de estar com eles próximos. Eu já fiz a minha primeira corrida beneficente, onde conseguimos todos os patrocínios, a grande maioria foi aluno. Então, assim, nada melhor do que eu divulgar o meu negócio, mas divulgar com quem está próximo. Certo. Porque se eu cresço e ele cresce, ele nunca vai me deixar. Então, assim, colocar a mão no outro aqui, vamos andar junto, amigão. Porque eu preciso de você e se a gente andar junto, a gente vai crescer ainda mais. Com certeza. Então, essa corrida com patrocinadores, com vários patrocinadores, tudo alunos, sempre quando eu preciso de alguma coisa, todo mundo ajuda, então todo mundo somos muito parceiros. Legal. A gente tem uma parceria muito boa dentro. Legal. E eu consigo fazer várias coisas aí, trabalhar um longo, levar a turma para doar sangue, fazer doação aí que a gente fez aí para Páscoa Solidária e ter bastante parceiros para isso. Então, essas são algumas estratégias para trazer também os empresários próximos da gente, ter parceria. Hoje a corrida está crescendo. Então, nada melhor do que a sua empresa estar nesse ramo também. Então, se você quiser patrocinar a Turma do Longo, estamos aí também, à disposição. Aí você, empresário, quer pegar sua marca, quer pegar os seus funcionários, né? Sim. Dar um presente, por exemplo, né? Presente para eles, ter uma assessoria. Tá aqui, ó. Turma do Longo à disposição para vocês. A gente fechou com a empresa Suzano. Eu tô lá em Ribas atendendo a Suzano. Legal. Com qualidade de vida. A gente tá trabalhando isso também com eles. A gente tem camiseta, temos tenda. Onde você quiser colocar a sua marca, estamos à disposição aí, empresários. Legal. Fábio, pra gente finalizar, eu queria que você pegasse a sua trajetória de vida, sua vida hoje como empresário, os desafios que você teve e desse uma dica para quem está assistindo a gente aqui de como sair desse pensamento que talvez você tinha
pequeno, não que ser professor de escola de futebol fosse pequeno, mas olhando só para um nicho e fez essa amplitude gigante de fazer hoje vocês serem uma grande assessoria de corrida aqui em Campo Grande. Primeira coisa, eu gosto de falar, é ter coragem. Porque se a pessoa não tiver coragem, fica naquela, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? O será nunca vai te tirar do mesmo lugar. Concordo. Eu tive coragem, sair como estagiário, e hoje eu tenho uma assessoria que, assim, estamos aí bem, graças a Deus. E hoje tem várias assessorias e saber que a minha também está entre as melhores. Isso me deixa muito feliz. E a coisa que eu falo é ter a coragem de... Porque assim, você pode viver hoje no conforto de uma escola recebendo os seus 4.000 por todo o tempo, ou você abrir o leque da sua vida e conseguir aí aumentar o seu ganho. Que assim, eu também trabalho, eu preciso ter ganho. E hoje, assim, eu trabalho muito. Quem conhece o Fábio sabe que dinheiro não vem do céu, não. Eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, só que eu trabalho com o que eu gosto. É verdade. O horário flexível. Enquanto muitos aí estão 8 horas trabalhando, eu posso trabalhar 4. Com horários que eu consiga viver bem. Eu tenho hoje uma qualidade de vida. Na aviação eu não tinha qualidade de vida alguma. Então, assim, hoje eu prezo pela minha qualidade de vida, trabalhar no que eu gosto e ganhar dinheiro também, que acho que todo mundo, todo empresário também pensa nisso. Só que o dinheiro para mim não é tudo, tá? Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Eu acho que quando você trabalha com o que gosta, o dinheiro vem. Consequência. E pode ser uma frase já formada, mas trabalhe um dia com o que você goste. Você vai ver. O trabalho sempre retorna. Eu trabalho muito, mas o trabalho me retorna coisas boas. Fazendo um trocadilho, então, né? Tenha coragem e saia correndo atrás do seu sonho, né, cara? Com certeza. Esse foi meu sonho. Saia correndo, né? E tá dando super certo. A turma do Longo só vem crescendo. Legal. Fábio, muito obrigado, amigo. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente, trazer essa mudança de mentalidade física, né? E mental. E mental. Principalmente mental. Sim. Né? E a gente entender que não existe nichos fechados de mercado. Não. Né? Às vezes a gente fica estagnado numa coisa, ou a gente tem algo que, cara, eu gosto de fazer isso aqui, mas isso aqui não é um mercado de trabalho. Cara, há 6 anos atrás, quem pensaria que corrida era um nicho de mercado? Sim. E hoje é um dos que mais cresce economicamente falando. Sim. Tanto que as grandes marcas de tênis, roupa, hoje revoluciona. Hoje, tênis trabalha com tênis de corrida. Sim. Eles não estão preocupados mais com tênis para sair pro shopping. O que tá dando retorno para eles é isso. É isso. Então é lançamento atrás de lançamento. Então, fique ligado. Fique ligado para que você possa estar à frente quando a coisa andar. Quando a oportunidade bater. Exatamente. Porque hoje eu vejo lá treinando. Todo final de semana aparece uma assessoria nova lá. Sim. Tá ótimo, tem espaço para todo mundo. Mas agora quem tá chegando vai demorar muito para nadar uma onda que você já tá nadando há anos. Sim, sim. Né? Então é importante a gente estar ligado como empresário, né? Com certeza. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Manda um abraço para Rafa. Aí, ó. Obrigado por liberar ele aí, Rafa. Eu sei que você é que comanda ali. Então, obrigado por liberar o Fábio pra gente. E que Deus continue abençoando a turma do Longo. Amém. E se você quer lá fazer um treininho com a gente... Uma aula experimental, tá à pode vontade. vir que você vai gostar. A conversa vai ser legal e o riso também. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Aí. Obrigado, cara. Obrigado. E para você que nos acompanhou nesse episódio, eu quero agradecer demais por estar com a gente nesse tempo, disponibilizando, né, o seu tempo que é tão precioso para estar aqui com a gente. Eu quero levar você a pensar um pouquinho hoje. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua saúde? O que você tem feito do seu futuro? Eu ouvi hoje um relato, uma pessoa falando sobre o pior lugar para você desenvolver é dentro da sua própria casa. Porque as pessoas te viram no passado. Elas conhecem, elas sabem o que você fez, elas sabem as atitudes que você
de certa forma teve, e elas acabam não acreditando em você. E com isso você não consegue crescer. Pense hoje, ande hoje com as pessoas que você quer estar no futuro. Porque quando você estiver lá, você tiver mudado a sua mentalidade, a sua forma de lidar com as situações, aí sim você pode voltar para dentro da sua casa e levar as pessoas junto com você. Então, pense no seu futuro. Quem é a pessoa que você quer estar lá na frente? Mas viva o presente, claro, mas pensando no seu futuro. Não viva do seu passado, porque hoje o mundo está cada vez pior com as pessoas que vivem no passado. Então, vamos mudar essa chave, vamos mudar esse pensamento e seja a pessoa que você quer estar no futuro. Mude a sua vida, mude o seu pensamento, mude a sua saúde, que isso vai fazer mudar o seu profissional. Muito obrigado mais uma vez, que Deus possa abençoar você e sua família, e é como eu sempre digo. Vem ser Prime!